Olá a todas, todos e todos e sejam muito bem-vindos a Diga aí, Saulo, mais uma vez. O vídeo de hoje é para falar sobre uma data, o dia 13 de maio de 1888, o dia da abolição da escravatura no Brasil. Acho que esse vídeo não é um vídeo de comemoração, mas sim um vídeo para a gente refletir algumas coisas. Bom, eu já queria começar o vídeo dizendo a você, se você ainda acredita que foi a princesa Isabel que libertou o povo negro, sinto lhe informar, mas você está muito enganado. Eu vou trazer algumas datas, alguns pontos históricos e trazer nomes de algumas pessoas que foram extremamente necessárias para que a assinatura desse documento fosse feita, já que a princesa Isabel foi uma mera assinante. Em 1500 a gente tem a chegada do homem branco aqui ao nosso continente, no Brasil. Em 1550 começa o processo o início do tráfico negreiro, e a exploração das Américas. Então começa o processo de diáspora dos negros para cá. Em 1835 a gente já começa com duas revoltas, a revolta dos malês e a revolta da cabanagem. Em 1837 a gente tem a revolta da Sabinada. Em 1838 até 1841 a gente tem a revolta da Balaiada. Em 1850 a gente temos a proibição do tráfico negreiro. Então o processo de exportar negros está dado como extinto no Brasil. Mas ainda assim, todos esses negros que estavam aqui no Brasil, na verdade, no continente americano, continuam sendo escravos. Em 1871, a gente tem a Lei do Ventre Livre, no qual dizia que toda criança nascida a partir desta data não iria nascer uma criança escrava. Vai entender, Porque os pais ainda continuam escravos, mas a criança não é mais escrava. Em 1885 a gente tem a lei do sexagenário. Todos esses idosos a partir de 60 anos estavam considerados como livres. Em 1888 que a gente tem a assinatura da Lei Áurea. E aí eu queria dizer a vocês, se a gente não traz alguns nomes como Luiz Gama, André Rebouças, José Patrocínio e tantos outros negros, se a gente não evoca aqui Zumbi e o Quilombo dos Palmares, e todas essas revoltas, essas pessoas, é para mostrar que o tempo todo nós negros estávamos sendo resistência e resistindo a todo esse processo de escravização e violência que aconteceu durante todo esse período. Se você fizer a conta de 1888 a 2020 hoje, você tem 132 anos, um século, 3 décadas e 2 anos. É muito recente isso, Hoje, para todos os lados que você olha, o racismo ele se encontra, na economia, na educação, no emprego, na cultura. Então, para todos os lados que você olha, lá ele estará, Aí as pessoas hoje falam, mas o racismo deixou de existir. Não. Ele apenas se modernizou, tem outras caras, outras formas, Se você for parar para pensar em educação, você só começa a falar de que é obrigatório falar de história do povo negro e dos povos ameríndios em 1996. Em 2008 é que você vai ter a obrigatoriedade de que qualquer estabelecimento de ensino fundamental e médio, ele precisa falar sobre história e cultura do povo negro, Então, ali, afro-brasileiro, falar de África e falar dos povos ameríndios também. Mas eu vou falar essa coisa de educação em um vídeo na semana que vem, E só para fechar, só em 2002, é que você já começa uma política de reparação na educação, com as cotas. Em 2002, a gente está em 2020, são 18 anos que você tem aí as políticas de cotas, a contragosto de um bocado de gente, mas aí a gente vai tocar em meritocracia, a gente vai falar em várias outras coisas e esse vídeo eu não vou falar isso não. Eu só preciso que você reflita, de que
ainda somos o povo que mais morre, né? Segundo o mapa da violência, a cada 23 minutos morre um jovem negro. Somos o povo que mais está encarcerado, né, nos presídios. Somos o povo que menos recebe, o que tem a maior carga horária, né, na política de forma geral, na cultura, porque isso são braços do epistemicídio, né, que fala dessa morte que acontece com o nosso povo, que é uma morte que, além de ser física, além de ser subjetiva, é cultural, né? Então, se você olhar nos livros de história, ainda hoje, Princesa Isabel é o grande nome para falar da lei da abolição, né? Ela é a grande salvadora, mas você não toca em nenhum desses outros nomes que eu falei antes. Você não fala de Zumbi, você não fala do Quilombo de Palmares, você não fala dessas revoltas de forma muito superficial. Então, a gente precisa falar disso, falar da cultura do povo negro, precisa ser dito, precisa ser ensinado, né? Falar de filósofos negros, falar de pensadores negros, falar sobre a literatura negra, e nada disso, pelo menos quando eu estudei, foi visto de forma muito superficial. Porque se você for parar para pensar, você vê o negro nos livros de história em dois momentos. São nas grandes civilizações, né, que você vai falar de Kemet, de todos aqueles povos que estavam à beira do Nilo, Egito. E depois você vai ver isso, né, nas grandes navegações, no processo de colonização das Américas, com o processo de escravidão do povo negro, né? Então, são os únicos dois momentos que você vê falar do povo negro. Assim, aí fica um questionamento na minha cabeça, muito de tipo, o que aconteceu com o povo negro na Idade Média? O que aconteceu em África durante esse período, né? Porque aí, para falar de Idade Média, você vai falar de Europa, né? Você vai falar o que aconteceu em África, o que aconteceu com nós negros no período da Revolução Industrial e de vários outros temas. Eu não sou professor de história e eu só quero que você entenda, eu preciso que você entenda, né? É que onde estávamos nós, negros, dentro desses espaços de tempo, né? Mas você não tem um processo de ensino para falar do povo negro e dos povos ameríndios, que foi os braços e o corpo que construiu e estruturou esse país. Eu vou encerrar minha fala por aqui, mas eu preciso que vocês façam essa reflexão a respeito do dia 13 de maio, né? Eu volto a dizer, não é uma data de comemoração. Hoje a gente tem pequenos avanços, né? Uma representatividade melhor, mas nem de longe a gente pode discutir sobre democracia racial. Estamos longe disso. E eu espero que, de alguma forma, você consiga desmistificar essa coisa que foi dada e que foi ensinada na escola, né? Eu espero que as leis estão aí para poder dizer que é obrigatório que se ensine, mas você não tem nenhum fiscal ou nenhuma ação fiscalizadora para dizer se essas escolas estão ensinando ou não, né? E fazendo uma análise muito com o período de agora do Covid, né? As escolas particulares e as instituições de ensino privado continuam funcionando, mas as escolas municipais e estaduais estão paradas, né? E aí a gente também pode discutir sobre isso a respeito de para quem o ensino deve ser voltado, né? Porque eu não posso cobrar de um aluno que vive na periferia, que tem um celular com acesso à internet, mas que não tem um computador e que ele faça as atividades do colégio. Então a gente vai pensar nisso um pouquinho semana que vem, que eu quero falar sobre educação e sobre esse movimento no vídeo que vem. Eu fico por aqui, vejo você na próxima semana. Me siga nas minhas redes sociais, que é @saulo_Tasso. E aí semana que vem, que foi, filho? Deixa eu apresentar a vocês esse pequeno aqui, que ele tá aqui doido pra aparecer, doido. Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. E aí eu vejo você na próxima semana com um novo vídeo para falarmos de novas discussões. Beijos, até a próxima.